Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre recurso. Como é que a gente faz recurso para alteração de gabarito ou solicitando a anulação da questão. Então se você quer saber, já fica aqui. Não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo. O vídeo de hoje é para te ajudar a fazer recursos que podem ser aceitos pela banca. Inicialmente, eu gostaria de te dizer que se você está no mundo do concurso há mais tempo e se você já tem a manha de fazer recursos, se para você é algo habitual, talvez esse vídeo não vá acrescentar muito. Esse vídeo é para aquele concurseiro iniciante ou então para aquele concurseiro que já está há algum tempo aí no mundo dos concursos, mas nunca fez recurso. Então é a sua primeira vez, o seu primeiro contato. E eu vou dar aqui dicas chaves para você não cometer esses erros e acabar tendo um recurso que poderia ser provido e indeferido. Então a primeira coisa, e eu tô gravando esse vídeo hoje para ajudar o pessoal do TJMMG que fez prova no último final de semana, Manaus Previdência e também TJRJ. A ideia aqui não é trazer para vocês possibilidades de recursos dentro das provas. Não, a ideia é trazer elementos que vocês precisam considerar e utilizar quando forem fazer o recurso de vocês. Então a primeira coisa, entender que recurso para ser aceito precisa ser embasado. Não adianta recurso ser vago. Então não existe o eu acho, eu não concordo, eu concordo. Não existe. Se você precisa e se você quer que um recurso seja provido, a primeira coisa é entender que ele precisa ter um respaldo legal, um embasamento em autores que são realmente confiáveis. Então, quando a gente pensa na lógica do português, você pode citar gramáticos que já estão há um longo tempo dentro desse processo. Gramáticos, inclusive, que são utilizados em prova. Então, a gente pode utilizar Segala, a gente pode utilizar Pestana, autores que são mais renomados. Para isso, é importante que você veja quais são os gramáticos considerados nos concursos de uma forma geral. A gente sabe que não são todos os editais que vão prever dentro lá do conteúdo programático uma bibliografia sugerida. Mas quando você se depara com esses concursos, é importante que você tenha conhecimento de quais são os autores, quais são os gramáticos, quais são as pessoas referências para aquela banca. Normalmente, em relação ao português, os autores são sempre os mesmos e vocês podem utilizar destes livros, destes autores, para conseguir argumentar, para que o seu argumento fique mais sólido. Eu dei o exemplo do português, mas você pode utilizar dentro da parte do direito, trazendo súmulas, jurisprudências. A gente pode trazer dentro da parte de atualidades os locais de maior acesso daquela informação. Então, quando a gente pensa em atualidades, dos fatos da política, do mundo, quais são os locais, quais são os jornais ou as revistas que são mais explorados e utilizados pelas bancas. Se vocês observarem quando fazem a prova, a fonte, vocês vão perceber que normalmente perpassa o G1, o Globo, Folha de São Paulo, o UOL, Revista Isto É, Época. Então, por aí a gente já começa a pensar onde é que a gente vai embasar. Faz mais sentido e ganha mais força e confiabilidade você embasar em cima daqueles autores, daquelas referências que a sua própria banca utiliza. Nem sempre isso será possível, mas dentro da realidade, busque sempre explorar. E fique muito atento com autores pouco confiáveis, com fake news, para você também não ter um embasamento que na verdade não está embasado em nada, que não transmite confiança. É muito importante que você sempre utilize embasamentos e você vai buscar dentro daquele conteúdo, dentro daquele conhecimento, os autores renomados e a partir daí buscar nas suas obras o que você vai utilizar e extrair para embasar.
A estrutura do recurso também é muito importante. Então, eu sempre gosto de começar da seguinte forma. Eu trago para a banca a contextualização, que ela mesma me trouxe na prova. Então, vamos tomar como exemplo uma alteração de gabarito. Você vai começar trazendo a questão X da prova tal. Se tiver cor, é importante que você traga, né? Então, cor tal, né? Cor azul, cor branca, cor amarela, enfim. Solicita que o candidato faça isso, isso e isso. Então, o que o enunciado está te pedindo? Então, solicita que o candidato analise as assertivas, buscando identificar as assertivas verdadeiras e falsas. Colocou. Diante disso, demonstra nas alternativas isso, isso, isso e isso. Você está contando para a banca. A banca já sabe? Lógico, mas perpassa também uma estrutura mínima. Então, você contou para ela. No gabarito preliminar, percebe-se que a banca identifica a questão, a alternativa tal, enquanto verdadeira. No entanto, aí você coloca a sua argumentação. Percebe-se que a alternativa X demonstra isso, isso e isso. No entanto, tal autor mostra em seu livro tal, ou em sua obra tal, ou em seu artigo tal, isso, isso e isso. Aí você coloca a argumentação. Lembrando que quando você embasa, você sempre vai colocar entre aspas, porque isso não é você. É o autor que você cita que diz. Aí você colocou o ponto final daquela argumentação, mostrando por que aquela alternativa que a banca disse estar correta, está errada. A partir daí, se você quer a alteração do gabarito, você coloca. A partir disso, ou então, diante disso, percebe-se que na alternativa C, na alternativa D, na alternativa que for, diz isso, isso e isso. E o referido autor remete ao mesmo autor, elenca na sua mesma obra isso, isso e isso, demonstrando que aquilo está correto. Se você não conseguiu o mesmo embasamento no mesmo autor, você pode sim buscar outro. Mas se você consegue no mesmo autor, está ótimo. Ou na mesma obra, enfim. E aí você esquematiza, trazendo primeiro o que a banca acredita, o que a banca colocou enquanto certo, você desmente a banca, embasado, e aí você já coloca a sua alternativa que é a certa e embasa para dar sustentação, para que a banca leia, veja que você conseguiu argumentar, não trazendo apenas o seu ponto certo, mas ainda elencando por que o outro está errado. Para uma alteração de gabarito, funciona muito bem. Se você quer anulação, porque não tem nenhuma certa ou porque tem duas certas, a estrutura pode funcionar de uma forma um pouco diferente. Na anulação, você pode trazer todas e demonstrar brevemente por que cada uma está errada, se for o caso de não ter nenhuma certa, ou então você apenas pode colocar naquela que a banca considerou como errada, porque é que ela na verdade, naquela que a banca considerou como certa, porque é que ela está errada. E aí, no final, você fecha, sendo assim, ou então diante disso, ou a partir disso, percebe-se que não existe nenhuma alternativa correta, sendo solicitada a anulação, ou então sendo a questão passível de anulação. Diante do exposto, tudo que você expôs acima, solicita-se a anulação da questão, aí você pode fechar dessa forma. Se for um caso de alteração, diante do exposto, tudo que você colocou acima, solicita-se a alteração do gabarito para que faça-se constar enquanto certa a alternativa X. E aí você fecha o seu recurso. Então, minimamente a estrutura, ela vai perpassar por uma contextualização, uma sistematização de ideias que coloca inicialmente a questão que a banca colocou como certa. A partir daí, você defende o seu ponto de vista no parágrafo abaixo, trazendo os elementos necessários para mostrar que, na verdade, está certo o que você acredita. Seja a anulação da questão,
seja alteração do gabarito. Isso sempre embasado. Busque sempre utilizar terceira pessoa. Então, a gente não precisa utilizar eu acho, eu discordo, eu concordo. Não, percebe-se, avalia-se, apreende-se. Então, você sempre vai colocar ali na terceira pessoa para ficar algo realmente mais impessoal e vai trazer os elementos necessários para embasar, para substanciar, para deixar o fundamento que você de fato acredita que está certo ou que está errado. E no final, você faz o fechamento com aquela informação que você quer. Você está solicitando o quê? Não é só jogar informação, não. Você está solicitando anulação, alteração de gabarito, aí você vai fazer o seu embasamento e fecha aí com o seu pedido. Logicamente, você nunca vai colocar o seu nome, as suas informações, assim como lá na prova discursiva, a gente nunca coloca na discursiva nada, nenhuma marca que possa nos identificar, no seu recurso também não. Quando você for fazer o recurso dentro do site da banca, você vai verificar. Tem banca que já coloca de forma específica o número da questão, a cor do caderno, aí você não precisa nem citar no seu recurso. Se a banca não explicitar isso, é importante que você coloque também para ficar mais fácil da banca visualizar, do examinador lá do recurso ficar mais fácil de avaliar o recurso para você. É importante também, e é extremamente importante reafirmar isso, que recursos iguais são desconsiderados. Todo edital traz isso. E você precisa saber que não adianta fazer um recurso coletivo com um grupo se depois você não modificar. Vocês podem sim utilizar da ideia central, do embasamento, mas a partir daí cada um escreve com as suas próprias palavras e não é do jeito que a gente fazia na escola, que só mudava uma coisinha ou outra. Você precisa reescrever o recurso e ao reescrever o recurso você pode manter sim o embasamento, mas de uma forma global ele precisa estar diferente. Então, quanto mais recursos iguais, a banca simplesmente não vai ler, ela vai desconsiderar. Isso está previsto no documento máximo, no documento maior do seu concurso, que é o edital. Mas nada impede que você converse com outras pessoas, vocês embasem e elaborem o fundamento e cada um escreva o seu, para que de fato aquela questão possa ser considerada enquanto recurso e você pode garantir os pontos. Muita gente pergunta se eu preciso fazer o recurso para realmente ele ser considerado e eu ganhar o ponto. Se o recurso é feito, todo mundo tem alteração. Então, não é só quem recorre. Então, mesmo se você não recorrer e houver uma alteração de gabarito, aquela alteração vai impactar sim a sua nota, para melhor ou para pior. Então, se você tinha ganhado ponto e alterou o gabarito, você acabou de perder. Se você acertou, se você errou a questão e alterou o gabarito para aquela que você tinha marcado, você ganhou, independente se você entre com recurso ou não. A mesma coisa a anulação. Se você errou a questão e a questão depois ela vem a ser anulada, todos ganham o ponto. E se você acertou, permanece da mesma forma. Então vai depender muito do que é que for feito. Então você precisa, se você identificar algum recurso, fazer e aguardar para verificar se será provido ou não pela banca. Mas é muito importante que você saiba que mesmo que você não entre com recurso, aquilo ali pode sim alterar a sua nota, para melhor ou para pior, a depender do que a banca definir. A partir do gabarito definitivo é que você tem isso muito claro. E a partir daí, você vai fazer uma nova contagem, analisar para verificar se os seus pontos estão ok ou se por algum motivo a banca se confundiu e fez a contagem errada. Se a sua nota vem errada a partir do novo gabarito,
do gabarito definitivo, você ainda vai ter o prazo para recurso, para recorrer de forma específica pelo erro da somatização. Então, não cabe aí mais recorrer daquela questão que você tinha acertado e agora errou. Aquilo ali já acabou. Você pode recorrer apenas em relação à somatização da nota, a partir do gabarito definitivo. Aí o gabarito preliminar deixa de ser considerado e o que vale é o definitivo, aquele oficial que você não pode recorrer mais. E ao dizer isso, é muito importante trazer para você também que não é porque aquele recurso provido pode alterar a sua nota e pode te beneficiar que você vai deixar de exercer o seu papel enquanto candidato e fazer recurso, esperando que o outro faça. Porque se todo mundo pensa nessa lógica, que um tanto de gente já vai fazer, então eu não preciso fazer, pode ser que não tenha nenhum recurso e isso vai te prejudicar. Então, assuma o seu papel enquanto candidato. Se você entende que tem alguma questão que cabe recurso, escreva o seu recurso, junte no site da banca ou então no portal, a depender do que a banca definir, dentro do período. E você só vai saber o período se você ler o edital. Então, enquanto candidato, também faça o mínimo. Vá lá na parte dos recursos, faça uma leitura novamente para entender qual será o prazo e quais são as orientações da banca para aquele recurso ser considerado, ser pelo menos analisado. E lógico que eu nem precisaria falar isso, mas mesmo assim eu vou falar, você em nenhum momento pode ser desrespeitoso com a banca. Se no seu recurso você for desrespeitoso, pode até ter total sentido o que você está recorrendo. Ele não será considerado, tendo em vista que você foi desrespeitoso. Então é muito importante que você fique atento também, para que você também não faça esse erro que pode ser mínimo e custar aí o seu recurso. Então, no mais, eu gostaria de trazer para vocês alguns elementos da estrutura e da organização de recursos. Novamente eu digo, se você já tem mais experiência, talvez não tenha acrescentado tanto para você. Mas eu tenho certeza que para aquela pessoa que nunca fez recursos, aquele concurseiro iniciante, fez muito sentido e começou a dar uma luz. Eu, mais uma vez, permaneço à disposição para você que quer ter mais informações. Se eu puder ajudar, pode colocar aqui nos comentários e a gente pode conversar sobre isso. E se você é candidato do TJM-MG, tem um grupo do WhatsApp que eu criei para que os concurseiros possam discutir em relação aos recursos. Então eu vou colocar o link aqui também para você que quiser entrar. E se você for de outro concurso e quiser conversar comigo, estou à disposição aqui no YouTube, nos comentários e também no meu Instagram, que está passando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, eu peço, se ainda não curtiu, que curta para ajudar o nosso canal a crescer e a chegar a mais concurseiros, e compartilhe esse vídeo naquele grupo do concurso que você tem lá no WhatsApp, para que outras pessoas possam fazer os recursos e assim conseguir o provimento junto com a banca. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.